Olá, amigos da TV Atualidades do Direito. Nós falaremos hoje com o professor Agostinho Zequim sobre uma decisão da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho sobre um cambista de jogo do bicho que não tem vínculo empregatício reconhecido. Seja bem-vindo, professor. Olá, muito obrigado pelo convite. Olá, queridos alunos. Essa decisão do Tribunal Superior do Trabalho, na verdade, não configura nada de novo. Essa matéria já está sendo tratada há muito tempo nos tribunais trabalhistas, o que gerou até a criação de uma OJ, de uma orientação jurisprudencial da subseção de dissídios individuais 1 do TST, que é a OJ de número 199. Então, essa matéria já é, para a gente, antiga, já consta da OJ número 199 da SDI 1 do TST, exatamente nesse mesmo sentido que decidiu a turma do Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, haja vista a nulidade existente nesse tipo de contrato, não há que se reconhecer o vínculo de emprego entre o cambista e o banqueiro do jogo do bicho. A questão interessante aí, e até o fundamento dessa decisão do Tribunal Superior do Trabalho, e consequentemente da OJ 199, é que nós não podemos, quando vamos apreciar uma situação de existência ou não de vínculo empregatício, nós não podemos ficar apenas no artigo 3º da CLT. Eu digo isso porque sempre que se pergunta, determinado trabalhador pode ser considerado empregado? A primeira coisa que a gente faz é examinar isso à luz da legislação trabalhista, à luz da CLT. O artigo 3º da CLT diz que o empregado é aquela pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a um empregador sob a dependência deste e mediante salário. Ou seja, se o cidadão, se o trabalhador preencher esses requisitos todos, não é? Se ele é pessoa física, pessoa natural, se ele presta um serviço com habitualidade, não se trata de um serviço meramente eventual, se existe aqui a onerosidade, se ele a pactuação de recebimento de salário, e finalmente, se existe subordinação, dependência jurídica, ele é considerado empregado. O curioso é que nesta situação que examinou o Tribunal Superior do Trabalho, esse trabalhador preencheu todos esses requisitos. Ele era pessoa física, ele prestava um serviço habitual, essencial, não eventual, havia dependência, ele não tinha autonomia, né? Ele respondia às ordens da empresa, e finalmente havia onerosidade, ele não trabalhava por fé, por caridade, por intenção piedosa, ele ganhava para trabalhar. Então, se você examina esse assunto apenas à luz da CLT, a conclusão é que ele era empregado, que você deve reconhecer o vínculo empregatício nessa situação. Se a gente chega a essa conclusão, como é que o TST pode ter chegado a uma conclusão diversa? Como é que ele pode dizer que, mesmo preenchendo os requisitos do artigo 3º da CLT, ele não vai ser considerado empregado, não vai haver contrato de trabalho? É que quando a gente faz uma interpretação de um dispositivo de lei, e isso a gente aprende em hermenêutica, nós devemos sempre nos preocupar que um dispositivo de lei ele não vive de maneira isolada no universo jurídico. Ele tem que conviver em harmonia com outros dispositivos do mesmo diploma legal e de outros diplomas legais. É o que a gente chama de interpretação sistemática. Então, do mesmo jeito que a CLT traz os requisitos para a configuração do empregado, eu tenho lá no Código Civil os requisitos de validade do negócio jurídico. Não é? Então, para validade, você requer agente capaz, e aí o trabalhador possivelmente era um agente capaz. Você requer forma prescrita ou não defesa em lei, a gente também não enfrenta problema com isso, porque o contrato de trabalho pode ser tácito ou expresso, verbal, escrito, então também a forma aqui não foge da regra legal, mas a gente emperra num dos requisitos de validade do negócio jurídico, que é o objeto lícito. Então, se é verdade que ele preencheu todos os requisitos do artigo 3º para ser caracterizado como empregado, não menos verdade é que não houve contrato de trabalho. E não houve contrato de trabalho com fundamento no Código Civil, já que o objeto era objeto ilícito, né? O jogo do bicho é uma contravenção penal, então haja vista a ilicitude do objeto, não há que se caracterizar negócio jurídico e, consequentemente, não há que se reconhecer o vínculo empregatício. Essa é a fundamentação utilizada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Tá certo, professor. Tendo explicado um pouquinho para a gente sobre a decisão do TST, nós gostaríamos de saber do senhor se essa posição ela é unânime.
Não, a posição não é unânime, ela é majoritária, tanto é que consta de uma orientação jurisprudencial, quer dizer, esse é o pensamento majoritário, pelo menos na subseção de dissídios individuais 1 do TST, mas não é unânime. Tanto não é unânime que essa decisão do TRT vem a reformar uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho. Né? O TRT havia entendido de forma diversa. Então, há quem sustente que forma-se o vínculo de emprego a si mesmo, sob pena de você beneficiar o verdadeiro infrator. Né? Quer dizer, se você não reconhece o vínculo empregatício, esse banqueiro do jogo do bicho vai ser o empregador mais feliz do mundo, porque ele vai ser o único empregador que consegue trabalhador, consegue empregado, e não vai ter problema trabalhista nenhum, porque a Justiça do Trabalho não reconhece o vínculo de emprego. Então, existem decisões, de fato, divergentes dessa, mas é minoria. A maioria julga de acordo com a OJ. Para finalizarmos, professor Agostinho, nós gostaríamos de saber se o senhor concorda com a decisão. Eu, sinceramente, sempre que me pego pensando sobre esse assunto, eu confesso que fico na dúvida. Do ponto de vista estritamente legal, essa decisão está correta. A gente não tem como fugir disso, levando em consideração a lei. Não é? De fato, faltou um requisito para validação. Se faltou um requisito, a gente não pode mexer na lei. Né? É a aplicação concreta da legislação no caso. Então, a gente tem que concordar. Mas, às vezes, eu começo a pensar e me vem outras coisas à mente. Por exemplo, o jogo do bicho, ele existe mesmo ou é lenda? Ele existe. Né? Todo mundo sabe que existe. Todo mundo sabe quem está por trás disso. Todo mundo tolera isso. Apesar de ser uma contravenção, por que ele existe até hoje? O cidadão que comanda isso não está escondido, não. Todo mundo sabe quem é. Algum interesse tem acima disso tudo. Então, quer dizer, ele existe, é tolerado, e na hora de você dizer que aquilo não pode, você utiliza essa afirmação de que aquilo é ilícito para retirar direito trabalhista daquele trabalhador que podia estar passando fome, desempregado, até não concorda com aquela atividade, mas entre morrer de fome e arrumar esse tipo de trabalho, ele prefere arrumar esse tipo de trabalho. Não que a conduta dele tenha sido correta, mas me parece que o vilão da história não foi ele. O vilão da história foi o banqueiro do jogo do bicho, que, eu repito, ainda saiu por cima. Conseguiu ter empregado sem vínculo de emprego e sem o pagamento de verbas trabalhistas. Então, sinceramente, se eu concordo ou não, nem eu sei. Do ponto de vista estritamente legal, eu concordo. Não há dúvida que a decisão está correta. Mas quando a gente começa a pensar um pouquinho mais, examinar um pouco mais, com um pouco mais de profundidade e verificar a situação nossa aqui, dá para questionar. Professor Agostinho, obrigado pelas explicações, pelas provocações e a sua participação na TV Atualidades do Direito. Eu que agradeço o convite e até uma próxima.